Tem outra coisa também que está crescendo muito nos últimos anos, e acho que a tendência aí dos próximos 5, 10 anos é o processamento on the edge, né? Lá no hardware da ponta, né? Isso acontece muito no setor de vigilância, no setor, enfim, de segurança, que está olhando câmeras em si, né? Câmeras de vigilância. Mas isso vai ser uma modalidade para tudo quanto é lugar. Então. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto, estamos aqui para ver 1.10 do Solvercast. E o nosso convidado especial de hoje é o Antônio Carlos, CTO da Nuveu. E aí, Antônio, tudo bem? Opa, olá Felipe, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês aqui, viu? Obrigado você por aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho aqui da Nuveu e das tecnologias que vocês usam. E, Antônio, para a gente começar, você pode contar um pouquinho sobre a Nuveu, o que vocês fazem, qual é a dor que a Nuveu resolve? Bom, talvez então um pouquinho de contexto histórico, né, do que a Nuveu começou, né, qual foi a semente, né, da empresa. Então tudo surgiu ali há 5 anos atrás, 6 anos, né, vai fazer quase 6 anos, em que o CEO, né, o Flávio, a gente fez, né, um projeto com ONGs, né, em que fazia a recuperação fiscal a partir de leitura de cupons. Foi visto lá as operações, né, que a ONG fazia, né, para poder conseguir recuperar cupom fiscal, né. Aqui em São Paulo, né, a gente tem a nota fiscal paulista, né, então se a pessoa, né, fez uma compra ali num restaurante, em algum lugar, e não pede de volta, né, aquele ressarcimento de imposto, aquilo pode ser revertido para ONGs, né, e a ONG faz isso, né. Só que ele percebeu que nesse processo, né, de leitura desse tipo de documento, de informação, havia muita manipulação manual, né, dezenas de pessoas ali com, imagina, né, centenas, milhares de cupomzinhos fiscais, pegando um a um, coletando as informações básicas ali do cupom para colocar no sistema do Estado e conseguir fazer, né, essa operação de recuperação fiscal. E aí surgiu a ideia, bom, e se a gente conseguisse automatizar isso, né? Qualquer processo de automação que livre, né, essa dor, né, manual, seria excelente, né? E aí surgiu essa ideia de aplicar visão computacional, né, soluções de IA, para poder retirar informações de documentos, né? Começou aí com o cupom fiscal, mas isso já foi o início de todo um pensamento de construir soluções que tiram informação de imagens, né? E é basicamente isso. Então, o cerne da empresa, né, da Nuveu, é ser uma empresa que vai fazer soluções de automação, soluções que aumentem a produtividade de empresas, né? Seja no back-office ou no front-office. E você está na empresa desde a fundação, que você falou há 6 anos atrás, mais ou menos. Como que é a sua jornada aí na Nuveu? Você já começou como CTO? Não, eu entrei mais ou menos no meio do caminho, né? Não estou desde o início, né? Eu escutei essa história, né? E eu estou há 3 anos na empresa, então eu cheguei ali na metade, né? E eu não comecei como CTO, né? Eu comecei de fato no time de inteligência artificial. Aliás, minha formação é de inteligência artificial, né? E depois, né, com o crescimento da empresa e a reestruturação, foi concedido o cargo de CTO para mim, né? E quando você chegou, você falou um pouco já do MVP focado nessa parte de ONGs, que, enfim, além de ser super prático, é uma causa muito nobre, então acho que isso é muito legal quando a gente fala de startups, né, realmente fazendo um impacto positivo. Mas falando da parte da tecnologia, assim, você tem a visão da tecnologia quando começou e como que era quando você chegou, que a gente sabe que teve muita mudança nesses últimos tempos, né? Mas como que era lá atrás? Assim como qualquer início, né, teve muitas adaptações, né, muitos algoritmos ainda rudimentares, isso é natural, né? A gente num MVP, né, a gente faz a menor versão possível que tente provar que aquilo é viável, né? Então isso aconteceu, né? Então o primeiro algoritmo que tinha para fazer leitura era bem simplista, né? Para poder funcionar bem tinha uma série de hipóteses para ser cumpridas, principalmente sobre qualidade da imagem, né? Então, não podia estar o cupom torto, não podia ter muita sombra, se tivesse um pouquinho borrado, dava problema, ou até mesmo transparente, né? Se você pega um pouquinho o cupom fiscal, você vê que contra a luz assim ele fica um pouco transparente, você vê o fundo. Isso tudo atrapalhava. Mas, óbvio, né? Um MVP está ali para resolver algum nicho, né, de problema.
E é a partir disso que a gente começou a pensar, tá, como é que a gente evolui isso para que seja mais robusto e mais generalizável possível. E você pode abrir um pouquinho sobre as stacks de tecnologia que usavam na época? Às vezes o pessoal tem curiosidade de linguagem de programação, de ferramenta que vocês usavam. Não precisa nem entrar em muito detalhe, mas dá uma visão geral de como que era isso lá atrás. Bom, então, lá no comecinho, né, a gente já começou com soluções baseadas em nuvem, né? Então, é a forma mais simples, né, que tem para você conseguir passar uma API para um cliente e tudo. E a gente começou com algumas soluções mais simples, né? A gente usou DigitalOcean no passado, já usou Google e estamos usando o AWS agora nesse instante. Então, assim, dentro das soluções, né, de cloud, a gente permeou em algumas. Mas o cerne ali da tecnologia em si, ele tem duas vertentes, né? Vou separar em duas grandes áreas ali. O sistema em si, né, que é o sistema que dá suporte à infraestrutura, a parte de API em si, né, a parte de integração, às vezes tem que conectar, né, com o sistema do cliente em si. E a outra parte que é de IA, que é construir modelos, construir tecnologias que consigam fazer a leitura de imagens, leitura de vídeo e assim vai. Enfim, essas duas áreas ali, elas se comunicam, elas se permeiam, né, de necessidades, uma depende da outra. E a gente vai aos poucos criando novas soluções, tanto na parte de IA, como também soluções que caibam para a parte de back-end ali, né, ou front-end também, para condizer com os nossos produtos, né, nossos serviços. E Antônio, legal por ter compartilhado com a gente essa visão inicial, né, de como começou, como é que foi esse MVP e essa dor inicial que vocês resolveram, um pouco da visão de tecnologia lá no início. E hoje, como que isso mudou, né? Hoje, né, que você falou que já nasceram na nuvem, mas tinha alguns desafios, mas quais foram as grandes mudanças do ponto de vista de tecnologia nesses últimos anos? Você falou dos algoritmos, dos modelos, mas o que mais mudou em relação à estrutura de tecnologia? Cara, acho que voltando um pouquinho nessa visão de duas grandes áreas, né? A parte de sistema em si teve muita evolução, tanto na parte de conseguir dar escala na solução, escala mesmo de infraestrutura, né? De você ter um servidor que é replicável, é rápido, né? De subir, descer, compreender com demanda, fila, né? Gerenciamento de filas, segurança também, né? Principalmente segurança até, né? Porque na era digital aí LGPD também, muitas outras formas de barrar soluções, né, que são maliciosas, isso também tem que ser refletido nas nossas soluções, né? Então, esses são os principais desafios que a gente sempre está caminhando para poder melhorar ao máximo na visão de sistemas. E na visão de inteligência artificial, o passo de evolução mesmo é conseguir ter algoritmos que sejam generalizáveis, né? O problema da generalidade é uma coisa comum. Qualquer empresa qualquer solução, né, que se baseie em inteligência artificial, esse é o principal calo, né, o principal dor aí da modernidade, né? Então, como que a gente consegue criar modelos que são aplicáveis em N contextos, né? E isso é uma briga constante, né? Esse é um avanço, né, constante. E até para entender isso, esses diferentes contextos, você falou desse desafio inicial, né, da nota fiscal e pensando em ONGs, você pode dar, hoje em dia, casos práticos de desafios aí que a Nuveu resolve, realmente aí com exemplos, eu não sei se vocês podem abrir clientes, mas trazer um pouco para os nossos ouvintes entenderem como que utiliza a inteligência artificial na prática e a diferença que faz no dia a dia das pessoas? Sim, sim, sim. O importante citar aqui, Felipe, é assim, a inteligência artificial é um ramo relativamente recente, né? Assim, teoricamente, ele tem um arcabouço, né, teórico bem longo aí de décadas, né, de existência, mas a aplicação prática mesmo foi questão de uma década para cá, né? Então, ainda tem muita coisa ainda para ser resolvida. E o principal problema, como eu tinha comentado já, é a generalidade, né? Então, qual que é a dificuldade prática, né, de você fazer uma empresa de IA, né? É você ter uma grande dificuldade de criar produtinhos fechados, né? Você tem aquela caixinha preta, né? Aquele produtinho de prateleira em que você aplica aquilo em qualquer situação, né? Ou numa situação mesmo que seja um pouco genérica, mas você tem ele fechado, pronto e só replica, né? Então o que a gente faz, né? A gente pensa no contexto mais de consultoria, um contexto mais customizável da IA. Em termos práticos, o que acontece? Eu tenho alguns modelos, né, específicos já prontos dentro de casa, então a Nuveu já tem uma coletânea ali de modelos previamente treinados.
Só que aí chega um cliente, né, a gente conversa com o cliente, entende a dor do cliente, faz o mapeamento do que é o problema que ele quer automatizar, né, qual que é o processo que o cliente quer automatizar. E a partir dessa análise que a gente vai elencando quais são os passos de customização que a gente precisa fazer com os modelos que a gente tem dentro de casa. E aí é que dá o ganho de valor, né, para o cliente, de um resultado que seja altamente qualificado, que tenha um baixo nível de erro e tudo mais, né? Então a gente trabalha mais no conceito de ajustar as IAs para a demanda do cliente, do que a gente pensar no contexto em que eu crio uma IA dentro de casa e eu vou espalhar no mercado. Perfeito. Até porque isso acaba que não resolve uma dor específica ali, né? Então, acho que a grande vantagem da inteligência artificial é você trazer inteligência customizada para o seu negócio. Exatamente, E não exatamente, usar alguma coisa genérica, aí você usa uma fórmula pronta. E você exatamente. consegue dar algum exemplo prático, assim, de um caso de uso, um tipo de ganho que algum cliente de vocês teve usando as tecnologias de vocês aí do ponto de vista prático, o resultado final para eles? Sim, sim, eu vou evitar dar nomes, né, só por questões de compliance Perfeito. mesmo, mas a gente já tem, né, um caso de sucesso bem interessante que é com um banco, né, um grande banco brasileiro, em que ele tem um processo específico que é de venda de veículos, né, então financiamento, né, de veículos. Então o que acontece, né, só para dar um contexto bem rápido, imagina que você, Felipe, né, tá todo feliz que você quer comprar um carro, aí você chega numa agência bancária, ou chega, enfim, na loja que você quer comprar o carro, e você faz uma solicitação de um financiamento, né? O que você faz então na prática? Você vai lá, preenche alguma documentação, redige ali uma série de documentos, passa lá CNH, comprovante de endereço e tal, 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 e tem um contrato de financiamento de veículo. Né? Esse contrato de financiamento de veículo ele é próprio da empresa, ele não é um documento federal nem nada, isso é do banco, né? É específico do banco. Só que acontece, por trás das cortinas, né, esse documento ele é digitalizado ali na agência, ou enfim, na ponta ali em que você está interagindo, mas aquilo vai para uma central do banco e ele tem que comunicar ao órgão de controle, né, no caso o Detran, daquele estado em que você está comprando o carro. Então o que acontece? Esse processo de você assinou num lugar e esse documento chega ao Detran no outro, você tem um meio do caminho que é um processo manual de conferência se esse contrato está completo, se as informações estão contidas de forma correta e conseguir imputar isso no sistema do Detran, né? E é exatamente isso que a gente fez. Então a gente pegou, né, esse processão todo, tinha centenas de pessoas fazendo isso, imagina, né, um banco gigante aí, né, do Brasil, quantidade do back-office para poder segurar essa operação, né? E a gente viu quais são os tipos de contratos, né, que permeiam, né, essa modalidade financeira e criou modelos de IA para fazer a montagem desse contrato, montagem e extração de algumas informações que estão contidas naquele contrato. Foi isso. Esse é um case que a gente reduziu drasticamente o custo para o cliente e teve uma diminuição do delay entre o contrato sair da agência e chegar no Detran. Né? Então é questão de horas, algumas horas, e isso já está finalizado. E para o usuário final ali também é ótimo, né? Que a gente sabe que esse processo demora, que é uma dor de cabeça, então melhora também Exatamente, a experiência exatamente. de todo mundo. Eu gosto muito disso, né? Quando é legal quando a gente faz otimizações no back-office que otimizam o custo e aceleram a operação, mas principal para mim é legal quando tem um benefício para o cliente final, né? Que ele sente isso na prática. Às vezes ele não faz ideia que está usando uma tecnologia de inteligência artificial para fazer esse processo, Uhum, mas é muito por isso que ele tem esse benefício. uhum. E, Antônio, pensando aí nos desafios, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de inovação constante, como você falou. Obviamente é uma área de estudos que tem há muito tempo, né? Machine Learning, né? É estudado há décadas que a gente tem essas áreas de estudo, mas na prática, com o crescimento da computação em nuvem e mais poder computacional, a gente conseguiu aí acelerar muito e ter algoritmos mais acessíveis rodando na nuvem esse processamento. E nessa inovação constante, qual que você pode dizer aí que nos últimos anos foi o maior desafio que vocês encontraram, né, que vocês tiveram que passar? Como que foi isso? Apesar da gente se basear muito em processamento em nuvem, né, a forma mais eficiente até de trabalhar com replicação de modelos é usar os modelos em nuvem, né? A gente vê muito a necessidade de empresas que, por N razões, né, seja por razões legais ou razões de segurança, enfim, ter que aportar isso num ambiente mais fechado, né, mais on-premises em si. Né? Isso é uma coisa também que a gente está apoiado em cima.
E tem outra coisa também que está crescendo muito nos últimos anos, e acho que é a tendência aí dos próximos 5, 10 anos, é o processamento on the edge, né? Lá no hardware da ponta, né? Isso acontece muito no setor de vigilância, no setor, enfim, de segurança, que está olhando câmeras em si, né? Câmeras de vigilância. Mas isso vai ser uma modalidade para tudo quanto é lugar. Então a IoT também está baseado muito nisso, né? Geladeiras inteligentes, ar-condicionado inteligente, qualquer coisa que tenha uma interface direta ali com o hardware da ponta, né? Vai ter um boom aí de novidades em cima disso. E com certeza a IA está lá no meio, né? Fazendo esse permeio de uma função ser adaptável para outra, né? Na minha concepção, acho que são esses os desafios de curto prazo que vão permear aí o avanço de uma empresa para outra, né? Eu concordo com você, até nos nossos webinars recentes, que tem lá no nosso canal no YouTube, a gente falou um pouco sobre as tendências de tecnologia, a parte de Edge AI tá muito em alta. O que é interessante, né? Porque a gente acaba que a tecnologia são ciclos, então a gente teve uma época com os computadores pessoais, cada um com um computador ali em casa. A gente passou a levar muito do processamento ali para a nuvem também, e quase não tem inteligência na borda. E agora a gente começa a voltar a ter inteligência na borda, obviamente com o modelo em que você tem o grande processamento, né, na nuvem mais intenso, mas você consegue ter dispositivos e hardwares mais eficientes com conectividade para trazer esse processamento na borda. Exato. E como muitos dos nossos ouvintes não são tão técnicos, você tem algum exemplo legal, óbvio, sem citar cliente, né, nem necessariamente da Nuveu, mas casos que você vê de Edge AI que são interessantes, assim, que tipo de inteligência artificial na borda é interessante? Eu tenho visto algumas coisas, né, de tendências, por exemplo, na área de seguros, com sensores de IoT em carro para fazer análise ali do comportamento e tomar decisão, mas você tem alguma coisa dessa de Edge AI que você está olhando, que você acha que pode ser interessante aí para os próximos anos? Sim, sim. Tem uma área que é uma panela fervendo, né? Tem um caldeirão borbulhando aí, que é a área de vigilância mesmo, segurança, né? Então, isso está embutido em smart cities, né? Que é fazer cidades ficarem mais inteligentes. Então, qualquer visão que você tenha de câmeras de segurança, né? Câmeras de vigilância, isso vai ser uma tendência fortíssima de ter alguma IA, né, por trás disso. Um exemplo bem corriqueiro disso é como a China, né, trata esse assunto, né? Eles têm um sistema extremamente pulverizado, né, de IA acoplado em câmeras de segurança em que analisa a população quase que como um todo, né? Então, isso é uma aplicação que eu acho que está ganhando bastante força, mas também é um debate bem longo, né? Não é assim tão simples por várias questões éticas por trás também, mas aí o papo começa a ficar muito estendido, né? Exato, é toda uma área de estudo. Um pouco cinzento, né? Mas qualquer outro IoT, cara, coisas muito interessantes também que eu tenho visto, né, que eu acho bem bacana, são aplicações no agronegócio também. Isso é uma implicação que acaba afetando muito mais o Brasil, né, pelo fato do Brasil ser uma potência no agronegócio, mas tem muita coisa sendo aplicada no campo, bastante interessante num trator específico, né, numa máquina de colheita, ou até mesmo em satélites, né? Você tem muita aplicação de IA também sendo desenvolvida em cima disso. Drones, né? Drones vai ser também outra coisa extremamente pulverizada em aplicações, né? Para N contextos. E quando a gente fala dessas tecnologias de ponta, novidade, tendência, a gente sabe que um desafio muito grande é capacitação, né? Inovar e ter conhecimento. E como que vocês encaram isso na Nuveu? Que a gente está falando de tecnologias de ponta, de tendência, de inteligência artificial. Como que vocês buscam conteúdo e buscam essa capacitação? Excelente pergunta, Felipe. Isso aí eu acho, né? A minha concepção que esse vai ser um grande divisor de uma empresa que vai conseguir crescer e alavancar em cima de tecnologia e outra empresa que não vai. Porque o investimento em ganhar conhecimento, em conseguir fazer com que o seu time técnico tenha cada vez mais competitividade, ele não está só atrelado em acompanhar o momento atual, né? Ele tem que estar atrelado também a essas pessoas terem um pensamento mais crítico, um pensamento mais de desenvolvimento e inovação, né? Então, como que a gente faz isso, né? A gente está implantando várias formas de colocar essa cultura de desenvolvimento dentro da empresa, né? Uma delas, né, que a gente sempre está apoiando e sempre está buscando, né, ajustar,
é justamente o estudo continuado, né? As pessoas têm liberdade de poder fazer cursos, fazer certificações, né? Fazer isso para todas as áreas. Eu não vou colocar ênfase em IA, não. Muita coisa importante acontece no sistema em si, né? Então, infraestrutura, né? Muito importante, a parte de integrações, APIs em si. Então, a gente delega assim uma importância muito grande para que todos busquem, né, novos cursos, busquem novas formas de estudo, de aplicações. E outra parte, né, aí mais voltado para IA, porque a parte de IA tem muito peso ainda na academia, né? Tem muita coisa saindo de universidades e centros de pesquisa, então tem um viés um pouco mais acadêmico, né? Então a gente também busca bastante pessoas que têm esse histórico, né, que sabem o processo, né, de estudo, o processo de investigação científica mesmo, e a gente busca, né, fazer com que as pessoas corram atrás disso também, né? Tenham esse incentivo, né, de falar, olha, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, a gente elenca junto, né, faz um apoio com universidades e a empresa em si, né, para que o projeto de pesquisa seja de interesse, né, que a gente consiga fazer alguma coisa voltada para aplicação, né. Então, assim, trocando em miúdos aqui, né, a gente sim tem aquela mesmo viés de qualquer outra empresa, que é vamos produzir algo prático para agora, mas a gente sabe que o prático de agora vai ser obsoleto daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente precisa ter, então, ao mesmo tempo que vamos fazer alguma coisa prática agora, vamos fazer com que o futuro vire presente para a gente também, né? Que a gente fique competitivo sempre. E a pesquisa, desenvolvimento, o estudo continuado é uma vertente, tem que ser mantida. Bom, Antônio, obrigado aí por compartilhar tanto aí esse início da concepção da Nuveu e tanto esses desafios, né, num mercado com tanta novidade, com tantos desafios de capacitação e que, enfim, você compartilhou já algumas visões de futuro, a parte de Edge AI e várias possibilidades. E para quem quer entrar nesse mercado, às vezes tem uma empresa que está olhando para um primeiro projeto de inteligência artificial, ou para quem quer estudar entender um pouco mais do assunto, como que você recomenda aí que para essas pessoas começarem a dar entrada e conhecer mais, porque afinal a gente fala que cada vez mais a gente vai usar soluções de inteligência artificial? É mais produtivo eu conseguir dar uma ideia mais para nível pessoal, né? Para quem tem a curiosidade, né? Quer saber como é que entra nesse tipo de carreira, né? Na parte de inteligência artificial, do que a parte de empreendimento. Porque assim, eu imagino que as formas de você criar novas empresas, tudo começa das pessoas, né? Então, a partir do momento que as pessoas tenham conhecimento e tenham, né, óbvio, né, aquela vontade de empreender, você consegue criar a empresa, né? Então, primeiro vem o conhecimento, depois vem a empresa. Então, assim, o ponto de vista que eu acho que dá para poder começar a fuçar no assunto é aproveitar bem a internet, cara. Tem muita coisa boa na internet, com certeza tem bons cursos, né, que estão por aí em plataformas de estudo mesmo, né. Eu cito aqui Coursera, Udemy, né, tem algumas coisas interessantes lá sim. No Coursera especificamente tem aquele lá do Andrew Ng que eu acho que assim, para quem quer Esse é entrar fenomenal, esse é é fenomenal. fenomenal, é um ponto de Uhum, partida de machine learning dele é sensacional é e enfim, muito excelente. completo, né? Acho que todo mundo que é da área já parou para olhar esse curso. Nem todo mundo completou, que eu sei, mas que pelo menos começou esse curso com certeza. Sim, sim, com certeza. Então, assim, para ter um bom início ali é o suficiente, né? Já para ter uma ideia do que é IA e começar a engatinhar nesse contexto. Aí, conforme o tempo vai passando, se você quiser se aprofundar, com certeza tem MBAs hoje em dia, né? Tem cursos mais específicos, não necessariamente um curso formal, né? De 4, 5 anos aí de ciência da computação com ênfase em IA, né? Tem coisas também nisso, mas tem o MBA que está ali no meio do caminho, né? Você tem cursos específicos, ou até mesmo quem tiver realmente mais para a visão acadêmica ali, você tem grandes universidades aí que tem cursos bons, né, para poder fazer esse aprofundamento em IA. Né? E uma coisa que eu vejo às vezes as pessoas comentando é que, poxa, eles querem começar com inteligência artificial, mas não tem um volume de dados para fazer, às vezes que até para estudar, para fazer um teste ou para provar um conceito. O que você recomenda em relação a isso? Cara, eu acho que tem que começar com exemplos que tem primeiro na prática, primeiros exemplos que são mais comuns, porque assim, eu entendo perfeitamente esse argumento dos dados, porque hoje os modelos que são mais divulgados, né, são modelos de rede profunda, né, deep learning e tal, e são modelos que são famintos por dados, né? Então, se você não tem um volume muito grande,
você não consegue fazer muita coisa. Mas tem muitos... Pô, até me fugiu a palavra aqui, né? Mas tem por exemplo, o Kaggle, né? Uma plataforma que você tem vários desafios lá, em que tem dados, cara. Tem dados, tem desafios já direcionados, você pode aproveitar aquilo para você estudar também, né? E bases públicas, né, de Bases teste, públicas, bases que você demais. consegue testar. Muitas coisas, de universidade mesmo, cara. Tem papers que são publicados em que o dataset e até o algoritmo, ele é colocado em open source, né? Então o GitHub está cheio, né, de projetos que são baseados em estudos científicos que tem lá, tem um dataset, tem o código, você pode rodar, enfim. Opção não falta, é aquilo que eu estava falando. A internet é um mundo de opções, você só precisa se orientar um pouco no que você precisa achar primeiro, né? Aliás, até como uma dica, tá? Porque assim, inteligência artificial, ele é um ramo grande, é uma família, né, de conceitos. Dentro da inteligência artificial, você tem que saber primeiro para que lado que você quer seguir, né? Então eu bifurco um pouquinho sobre visão computacional e sobre NLP, né, que é o Natural Language Processing, né, o processamento de linguagem natural. Então, dá primeiro uma olhada sobre o que são esses conceitos, o que é visão computacional e o que é o processamento de linguagem natural, para ver qual que você se encaixa mais, qual que é o seu interesse maior, né? E aí depois você vai arrumando em conteúdos que tem para esses dois lados, né? Não tente abraçar tudo de uma vez, que é muita coisa ao mesmo tempo, você vai se frustrar, né? E, Antônio, você falou, né, muito, né, da pessoa que quer se capacitar. E pensando no empreendedor, eu queria saber a sua visão, que hoje também a gente tem muitas tecnologias que são interessantes, né, que a gente diz aí de serviços nativos, né, e gerenciados, que você não precisa ter muito conhecimento aprofundado. Ele te dá uma solução pronta, obviamente não é muito customizada, mas que resolve algumas dores comuns, né? Então a gente já viu coisa de recomendação, algumas coisas de processamento, de imagem, até de NLP, que você falou que, claro, não vai resolver uma dor específica, mas para alguns casos funciona. Qual que é a sua visão sobre a utilização desse tipo de tecnologia? Faz sentido? É melhor usar algo mais específico, aprofundado? Como que você vê o equilíbrio dessas tecnologias que são mais simples e mais genéricas e das que são mais específicas e mais aprofundadas? Perfeita pergunta, Felipe, porque uma interpretação do que eu estava falando aqui pode ser um certo desdém sobre as ferramentas que tem disponíveis já prontas, né, de IA, né, que a gente pode ter. Na Amazon tem coisa muito boa, né, no Google tem coisa muito boa e tal. Mas não é por aí, né? A ideia é assim, a gente precisa entender qual que é o tipo de dor, né, qual que é o tipo de empresa que você quer criar, né, qual é o problema que você quer resolver. Se esse problema ele demanda uma especificidade muito grande, né, como o problema que a Nuveu trata, né, que é documento específico do cliente, é uma demanda bem a realidade do cliente em si, né, você não consegue expandir isso a um cenário muito abrangente. Então você precisa ir num rumo mesmo de ser uma empresa que consiga criar modelos específicos, né, consiga fazer todo esse pipeline de IA. Mas se a sua empresa, né, é voltada para uma solução que usa a IA, né, o foco não é exatamente a IA, mas ela se baseia em alguns modelos de IA que já são bem consolidados, bem montados, para resolver um outro problema, né, tem muita ferramenta boa para fazer isso. Por exemplo, se você pensa, né, numa solução em que, por algum motivo, faça uma separação entre a pessoa é um homem ou uma mulher, né, ou é um cachorro é um gato, enfim, qualquer coisa assim. Imagina que você tem uma solução que vai ser baseada nisso. Você tem produtos hoje que dá isso para você. Então você não precisa montar a IA toda por trás, ter todo um know-how ali por trás de como que a rede aprendeu a separar o cachorro do gato, o homem ou a mulher, para você fazer a sua solução. Você já tem isso já em pacotinhos bem encaminhados dentro do AWS, do Google, enfim, né, qualquer outro serviço que faça isso. Então depende muito da aplicação, né, o que você conseguir fazer. Perfeito, Antônio. Bom, obrigado demais por compartilhar aí toda a história da Nuveu, compartilhar um pouco sobre esse ecossistema de IA, que às vezes acho que é um bicho de sete cabeças para muita gente, né? Às vezes não. Até essa questão de entender o que é inteligência artificial, o que não é. A gente sabe que tem muita gente falando que está fazendo inteligência artificial, mas na verdade não tá, né? Que tem umas regras ali. E do outro lado, às vezes a gente usa coisas que tem inteligência artificial por trás no dia a dia e a gente não sabe. Então, obrigado demais por compartilhar um pouco disso e principalmente por essas dicas de quem quer começar a construir uma solução e se capacitar, por ter participado aí do episódio com a gente. Imagina, eu que agradeço, Felipe, o convite. Foi um prazer conversar com você e ter ajudado mais o público a conhecer um pouquinho de IA, né, no geral.
E aos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um Solvercast e até o próximo episódio.